A obra de desintegração de Satanás. O Atmani. Necessitamos saber que para propagar seu evangelho, fazer sua obra e cumprir sua vontade na terra, o Senhor precisa usar o seu corpo. Nem sua vontade nem seu caminho podem ser realizados por meio de uma só pessoa, visto que o Senhor não opera por intermédio de um homem, mas pela Igreja. O vaso que Deus utiliza é a Igreja, não um indivíduo. A vida e o poder de Cristo encontram sua mais rica manifestação por meio do corpo de Cristo. Por essa razão, Satanás esforça-se por conseguir a desintegração do corpo de Cristo. Essa é sua tarefa número 1. Se nos dermos conta disso, reconheceremos prontamente qual seria essa obra satânica de desintegração, pela qual surge suspeita entre os irmãos e facilmente criam-se mal-entendidos. Isso é Satanás realizando sua obra desintegradora. Um culpa a um irmão e este murmura contra uma irmã. Entretanto, se o caso é investigado, não há nada sério na coisa toda. Isso também é Satanás realizando sua obra de derrubar o corpo. Satanás induz os filhos de Deus a se dividirem, impulsiona-os a desintegrarem-se como corpo. A obra de Deus é fazer de nós um corpo, porém a obra de Satanás é despedaçar-nos. Satanás usa nossa carne corrupta, nosso ser obstinado e o mundo que cobiçamos para realizar sua obra de destruição. Assim que, de fato, o problema sério não está em nossa carne não ter sido tratada, nem em não nos havermos prostrado, nem tampouco em vivermos conforme o mundo, mas baseia-se no fato de que é Satanás quem utiliza essas nossas fraquezas para a sua obra de esmigalhamento e de divisão. Se consentimos em que esses elementos permaneçam em nossa vida, nós claramente preparamos lugar para que Satanás faça sua obra de desintegração. De fato, Satanás, em seus intentos de desintegrar-nos como corpo, não necessita incitar opiniões e dissensões entre nós. Basta-lhe conseguir implantar alguma impureza em nós, outra coisa que ocupe o lugar de Deus. Vamos ilustrar isso. Você já viu como se mistura o cimento? Se existe barro mesclado com a areia, o cimento não solidificará totalmente. Do mesmo modo, para que Satanás destrua nossa unidade no corpo, ele necessita apenas derramar um pouco de lodo, isto é, algo que seja incompatível com a vida de Deus em nós. E nós, como corpo, iremos nos desintegrar. Nem as opiniões, nem as dissensões são necessárias, pois basta o espalhar de um pouco de lodo entre nós. Continuamos partindo o pão, bebendo do cálice, porém ainda assim podemos estar divididos. O corpo de Cristo não é basicamente uma doutrina, tampouco uma espécie de arranjo de coisas e pessoas, mas é essencialmente a vida. O que é a Igreja? A Igreja não é somente uma doutrina de acordo com as Escrituras, tampouco é somente um método segundo a Bíblia, mas é basicamente uma vida, a saber, a manifestação da vida de Cristo. A unidade não se baseia em nada mais do que a vida. Satanás só necessita misturar algumas impurezas em nós e nos outros secretamente, de modo que, ainda que entre nós não exista a mínima discordância de opiniões, nem a menor indicação de dissensão, entretanto, sem saber, o corpo está no processo de desintegração. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e filtre de nós toda a impureza. Ó Senhor, pela cruz e pelo Espírito Santo, filtra-nos. Quanto todos necessitamos investigar o lugar que nossos próprios desejos e inclinações têm em nós. Que lugar nosso próprio objetivo tem em nós? Que lugar nossa própria obra tem em nós? Ou será que deixamos que a vida de Cristo ocupe o lugar absoluto em nós,
quanto necessitamos voltar a Deus. Não necessitamos de um avivamento exterior. Temos apenas uma necessidade: voltar-nos interiormente a Deus e deixar que Ele nos limpe e purifique com a cruz e o Espírito Santo. Por sermos filtrados pela cruz e pelo Espírito Santo, oramos e esperamos por ser limpos de todos nós, que o Senhor tenha misericórdia de nós, para que não coloquemos nossa confiança em nós mesmos. Porque até mesmo o sentimento de termos razão pode ser utilizado por Satanás para realizar a sua obra de desintegração. Necessitamos aprender a ir a Deus para obter iluminação. Necessitamos aprender a ir aos irmãos e irmãs para a correção. Precisamos estar dispostos a pagar qualquer preço e aceitar o tratamento da cruz, a fim de poder manifestar verdadeiramente nossas funções como membros da Igreja. Não dizemos continuamente que amamos o Senhor? Não dizemos que nos consagramos a Ele? Então não temos de preservar tampouco temer pagar o preço, mas temos de permitir ao Senhor que nos limpe de todas as impurezas que são incompatíveis com a expressão da vida de Cristo, por meio de nós e com manifestarmos em nossa vida nossas variadas funções como membros do corpo, bem como viver o testemunho do corpo de Cristo. Extraído do livro O Corpo de Cristo, uma Realidade, de Watchman Nee, publicado pela Editora dos Clássicos.